Olha só que manchete sacana do Poder 360, tá? Funcionário do Trump chama regra eleitoral do Brasil de censura. Ah, que absurdo! Eles estão dizendo que é censura, mas na verdade é uma regra eleitoral do Brasil? Não é censura se está na lei? Como assim, meu amigo? É lógico que é censura se está na lei. A lei pode ser... Aliás, a pior tipo de censura é quando está na lei, né? A censura do regime militar estava na lei. Havia lá uma lei que dizia que tinha que passar pelo programa de censura do governo, não sei o que lá. Era para proteger as crianças, a moral e os bons costumes. Já ouviu esse papo? Pois é, essa era a desculpa que os milicos davam lá nos anos de chumbo para fazer censura. Estava na lei, tinha lei de censura, a lei enforçava isso. Então, o fato de ter uma regra eleitoral brasileira, uma lei brasileira, na verdade é pior do que isso, né? Porque não é lei, né? É uma regra realmente feita pelo TSE, mas supostamente uma regra feita dentro da lei, né? Isso não muda o fato de que é censura, meu amigo. É lógico que é censura. Eu falei sobre isso nesse vídeo meu lá no Safe Source aqui, ó. O Musk libera o algoritmo do X para expor a censura ridícula do TSE nos candidatos, né? Então, eu ainda expliquei o quão ridícula é essa censura, porque realmente abertamente prejudica a direita, né? Por quê? Porque a direita tem muito mais engajamento na rede. A esquerda tá cagando, a esquerda vai fazer o curral eleitoral, vai comprar voto, vai fazer a política velha, né? Mas para a direita é ruim, por quê? Porque você diminui o engajamento dos candidatos. E, curiosamente, você não impede que os candidatos paguem para fazer propaganda, ou seja, eles podem fazer propaganda abertamente, pagar por propaganda, né? Então, nesse vídeo meu lá no Safe Source, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, eu expliquei tecnicamente como é que funciona a coisa. Agora, sim, é censura, é lógico que é censura. Você está limitando o alcance de contas de políticos, é censura. Ah, mas está na lei, é uma regra eleitoral do Brasil. Isso, a regra eleitoral do Brasil é absurda, é censura. Né? É lógico, o Alexandre de Moraes, quando fez censura fora da lei, era pior ainda, porque estava juntando as duas coisas. Ele estava fazendo censura, que é contra a Constituição brasileira, e estava agindo à margem da lei, porque não havia lei de censura no Brasil. Agora, quando você tem essa lei do TSE, continua sendo censura, continua sendo uma coisa absurda, continua sendo um negócio que não faz sentido em lugar nenhum do mundo. O mundo olha para o Brasil e fala, caraca, que porra que eles estão fazendo ali, né? Que virou China essa porra, virou Coreia do Norte essa porra, né? É porque é censura sim, o que o TSE está fazendo com essa regra é censura. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 17 de agosto de 2026, às 10 horas da manhã. Essa notícia foi sugerida por Mega Raptor, Kiko Tesouro, Carinho, Rei Coração e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só a reportagem aqui da Poder 360. Funcionária de Trump, ela é a secretária de Estado, a vice-secretária de Estado para a Diplomacia Pública, tá? Funcionário de Trump chama a regra eleitoral do Brasil de censura, entre aspas. Não, porque não é censura, é uma regra, tá na lei, então não é censura. Não, lei tem censura também, lei também censura. Isso é mais um absurdo, mais uma coisa que precisa ser mudada, né? Aqui, ó, a subsecretária dos Estados Unidos para a Diplomacia Pública, Sarah B. Rogers, classificou como censura imposta pelo Brasil, uma regra eleitoral que restringe a recomendação de perfis e publicações de candidatos nas redes sociais. Aqui, ó, tá aqui, ó, esse é o post dela. Esse tipo de transparência algorítmica é exatamente o que muitos reguladores dizem que querem. E marca também como é que funciona a censura mandatória no Brasil também. Então, aqui, ó, muita gente falou isso aqui ainda, também perguntou assim, mas... então agora o X está obedecendo a regra no Brasil, não está mais brigando com o governo, não sei o que lá. Não, o que acontece, o X sempre seguiu um comportamento consistente, o Elon Musk sempre foi consistente. Quando tem uma lei no país que obriga a fazer determinada coisa, ele obedece, ele reclama, ele critica, mas obedece. O problema do Alexandre de Moraes é que não havia lei. As ordens do Alexandre de Moraes eram ilegais, ele não tinha lei nenhuma para se basear a censura que ele fazia. Por isso o X brigou naquela época, porque era uma coisa contra a lei. Ele estava agindo de forma claramente autoritária e claramente ilegal. E ordem ilegal não se cumpre. Isso é o princípio básico da democracia, né? Então por isso que o X brigou com o Elon Musk naquela época. Vocês lembram que na época também muita gente criticava, não porque o Musk brigou com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, mas lá na Turquia ele implementou a censura. Lá na Índia ele implementou a censura.
Mas ele fez da mesma forma que ele está fazendo aqui agora. Ele reclamou, ele falou, olha só, a Turquia está fazendo censura, a Índia está fazendo censura, me mandaram bloquear fulano, beltrano e cicrano, isso é um absurdo, é restrição à liberdade de expressão e coisa e tal. Mas por que ele obedeceu a Turquia e a Índia? Porque havia uma lei aprovada pelo Congresso da Turquia e da Índia, uma lei absurda, uma lei de censura. Mais uma vez, é censura também quando está na lei, tá? O fato de estar na lei não quer dizer que não é censura, né? Ou seja, a Índia e a Turquia, eles tinham a lei, então Elon Musk obedeceu a lei. Por que no Brasil ele brigou com o Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes estava agindo contra a lei brasileira. Né? Aí agora, de lá para cá, eles criaram essas leis todas aí, infelizmente, lei FELCA, mais um monte de coisa. O STF decretou na base da canetada uma lei para regulamentação das redes sociais, uma coisa totalmente absurda, que destruiu mais uma vez qualquer resquício que havia de democracia no Brasil, né? E o que ela está colocando aqui é muito claro, isso é censura, é lógico que é censura. Por quê? Porque o algoritmo ele é neutro, ele quer mostrar para as pessoas aquilo que as pessoas querem ver. A esquerda ressente disso, por quê? Porque a esquerda vem de uma época em que ela impunha o discurso, né? Ela forçava o discurso através das grandes redes de televisão e jornais e coisa e tal, ela dominou essa área toda e com isso ela impunha o discurso dela. Então ela não quer que seja mantido neutro, ela quer uma coisa forçada pro lado dela, né? E lembra, o Lula agora tem a máquina pública na mão. É muito fácil para ele pagar impulsionamento de coisas na internet, né? Ele pode pagar um monte de impulsionamento para um monte de gente. E com essa regra aqui, os pequenos candidatos de direita que normalmente conseguem muito engajamento, por quê? Porque o que eles falam atende, né? Ecoa na cabeça das pessoas, as pessoas percebem que aquilo é verdadeiro, que aquilo está de acordo com o que elas pensam, e com isso esse engajamento cresce, com isso chega a mais gente, né? E isso prejudica principalmente a direita e não a esquerda. A esquerda sempre funciona na base do dinheiro, sempre paga e pronto para se manter o poder. É o status quo. O status quo funciona na base do poder constituído, do poder antigo, né? Então, o que ela está colocando aqui é que existe, de fato, a censura imposta pelo Brasil. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos e do código aqui, porque eu já fiz isso nesse vídeo meu aqui do SafeSource, né? Eu vou deixar o link na descrição, quem quiser ver o vídeo completo lá no SafeSource, eu já falei isso aqui já há alguns dias atrás, né? Mas aqui o pessoal está reclamando, não porque esse tipo de transparência algorítmica é o que muitos reguladores dizem querer. E é verdade, o pessoal fica nesse papo de que porque as redes sociais favorecem a direita. Não, o algoritmo leva ao ódio, ou não sei o que lá, é o extremismo. Não, o algoritmo leva aquilo que as pessoas querem ouvir. Né? Se existe uma tendência ao, entre aspas, ódio ou, entre aspas, extremismo, é porque isso já existe na população. E existe na população por quê? Porque a população olha para o governo e percebe que não atende mais às necessidades dela. O governo não é solução para nada, o governo é problema. E é isso que o governo não quer que aconteça, é isso que o governo quer fingir que não existe. Não, nós somos a solução, nós estamos dando Bolsa Família aqui, pé de meia, não sei o que lá, não sei, mas isso não ajuda nada. Mas não interessa, nós estamos fazendo, você tem que achar que ajuda. Esse é o problema, na verdade, dessa história, né? O algoritmo em si é uma coisa neutra. Por quê? Porque o interesse do X é comercial, ele busca o lucro. E isso é uma coisa positiva, eu falo sempre para vocês, no Brasil se tem uma visão pejorativa de lucro, não, porque fulano busca o lucro, e portanto isso é errado. Não, buscar o lucro é a coisa perfeita, é assim que funciona. Você tem que buscar o lucro mesmo, você tem que chegar no máximo de pessoas, atender ao máximo uma necessidade da sociedade, exatamente porque assim é a maneira de você ter lucro, né? Então, quanto mais você busca o lucro, melhor. O X busca o lucro, exatamente por isso que o algoritmo é isento, porque ele ganha com mais gente acessando, né? Isso faz com que as pessoas que antes se sentiam coagidas de expressar a sua opinião política, né? Eu já falei isso para vocês várias vezes sobre o consenso social que havia até, sei lá, 2010, mais ou menos, 2015, né? Porque como todas as notícias a gente tinha da Rede Globo, né, das redes de televisão, dos grandes jornais, muita gente como eu, por exemplo, achava que não vou falar sobre política não, porque a maior parte do Brasil é contrário ao meu ponto de vista, meu ponto de vista de que o Estado deve ser o mínimo possível, não vou nem perder tempo comentando isso, eu fico quieto. E aí com isso você via só um lado do discurso político atuando, e o resto calado, porque eu e várias outras pessoas meio que desistíamos de falar, porque a impressão que dava, né, criava-se o consenso social em torno das ideias socialistas na rádio, na televisão e nos jornais, nos grandes jornais. A internet quebrou isso.
todo mundo conversa com todo mundo. E aí você percebe que tem um monte de gente que pensa como você. Eu estou fazendo esse canal aqui, tem um monte de gente inscrita no canal, um monte de gente assiste meus vídeos todos os dias. Um monte de gente pode não concordar 100% com o que eu falo, ninguém concorda 100% com ninguém, mas concorda com o grosso das ideias que eu passo aqui. É isso que está expandindo. É por isso que a direita está ganhando margem. A direita está crescendo no Brasil porque o povo brasileiro é essencialmente conservador e religioso. Quando você tinha o consenso social progressista esquerdista, o povo até ia para a esquerda. Mas com a quebra disso pelas redes sociais, né, pelo mero objetivo do algoritmo, de buscar o lucro, de buscar atingir o máximo de pessoas possível, as pessoas começam a conversar entre si e percebem que, pô, não, peraí, esse negócio tá errado. Essa coisa de esquerdista aí que o Lula tá querendo fazer tá errado. O Boulos é um merda. O Lula é um ladrão, um pinguço corrupto. As pessoas percebem e chegam lá. Então, sim, é censura. Ah, mas está na lei. Aqui, ó, autoridades do governo Trump acusam o Brasil de censura após X adotar filtro para eleição. Pois é, porque tem a regra do TSE, uma regra de censura. O fato de estar na lei não quer dizer que não seja censura. Censura é quando está na lei também. Sim, e meramente impedir que as contas sejam divulgadas pelo algoritmo é censura também. Você está mitigando o alcance que uma conta poderia ter, o alcance orgânico que uma conta poderia ter. Quanto mais você fala coisas que as pessoas gostam, que as pessoas concordam, mais a sua conta vai crescendo na internet, mais pessoas vão seguindo você, mais pessoas vão levando em conta aquilo que você fala, né? Então, você limitar o alcance das contas de políticos e coisa e tal, sim, é censura. Você está ocultando isso daí. Não está proibindo totalmente eles de falar qualquer coisa. Mas entre proibir de falar qualquer coisa e limitar o alcance disso daí, não deixa de ser censura do mesmo jeito. Sim, a lei do TSE, a regra cagada pelo TSE é censura. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.